Fala aí pessoal, bom dia. Hoje vai ser rápido, eu prometo. Entretanto, eu não poderia deixar de fazer algumas ponderações aqui acerca do que eu acabei de ouvir parcialmente na metade da reunião que aconteceu em uma audiência pública que ocorreu ontem na Câmara Municipal para tratar a respeito do orçamento municipal, ou seja, da lei orçamentária. Mais uma vez, um teatro, um circo, né, digamos assim, porque o teatro ele pode realmente conter algumas obras de ficção que sejam favoráveis. Entretanto, o circo, apesar de ser um espetáculo belíssimo, né, nós, quando adentramos em um recinto artístico circense, a intenção é que nós tenhamos a possibilidade de sorrisos, né? Que nós possamos nos divertir com as apresentações, em especial dos nossos queridos palhaços. A questão é que a população guapeense é que está divertindo a classe política, ou seja, os palhaços somos nós e a classe política continua rindo e zombando da nossa cara. A primeira questão que eu quero colocar em pauta aqui com os senhores hoje é acerca do principal ponto que foi debatido ali ontem na lei orçamentária, que é a emenda impositiva. Bom, a falta de caráter da maioria, infelizmente, é tão grande, em especial daquele servidor público que não vem ao caso ficar aqui citando o nome, vocês sabem bem qual é. Eu fui a Belo Horizonte algumas vezes, eu me inteirei do assunto, ele não tem capacidade, ele não teve capacidade e ainda não detém capacidade absolutamente nenhuma, zero. É uma pessoa que está estagnada, que no meio jurídico, apesar de alguma fama, uma pseudofama de um bom advogado por parte de alguns bajuladores, isso não procede. Essa experiência que ele tanto traz argumentos para sustentá-la, ela nunca existiu. Experiência é a partir do momento que a pessoa exercita a sua capacidade a favor do bem comum ou a favor de uma profissão, de exercer uma profissão com dignidade. Então, experiência por experiência, ele tem experiência na parte de fazer as pessoas de idiota e de usar do ofício dele para ludibriar, para enganar, seja no meio... Bom, vamos manter aqui só no meio público, não quero ficar abrindo muito não. A questão é que eu estudei bastante, eu tenho propriedade para dizer, e tudo aquilo que foi arguído nessa referida audiência pública, que obviamente eu não tenho estômago para poder ficar olhando para a cara daquele ser, foi mentira. Mais uma vez, quem fez essa proposição fui eu. Já no início do meu mandato, isso era para ter sido colocado em prática, entretanto não foi, por mera vaidade do prefeito, porque o prefeito não quer deixar os vereadores ter autonomia sequer em 1,2% do orçamento. E a lei hoje fala em 2%, cujos 2%, 50% necessariamente, obrigatoriamente, o vereador é obrigado a indicar para que seja realizado alguma melhoria no que diz respeito à pasta da saúde. Muito bem. Então, ontem estava lá alguns vereadores, o procurador jurídico municipal, o assessor jurídico da Câmara, distribuindo, como eles mesmos dizem, né, a era da fake news, distribuindo fake news, porque não procede aquilo que eles falaram. O contador da Prefeitura Municipal participou lá também com o argumento de que essa parte a ser indicada pelos vereadores fica na ordem de contabilizada em 40 milhões de reais, que foram as receitas correntes líquidas que o município arrecadou. Em contrapartida, a assessoria contábil que presta serviços para a Câmara, a Mercury, já colocou um valor, né, dobrado. Ou seja, eu não sou contador, então eu não posso opinar aqui acerca de quem está certo ou quem está errado. O fato é, agora, nos 45 minutos do segundo tempo, o doutor honrado, o homem experiente, está costurando ali alguma possibilidade para que os vereadores consigam fazer as suas indicações, fruto do meu trabalho, e me chamem de arrogante se quiser. Porque se não fosse eu ter saído, ter estudado, ter buscado e lutado contra esse canalha para colocar isso dentro das leis municipais, isso sequer teria sido levantado por outro vereador, muito menos por ele como assessor jurídico da Câmara. O fato é
Se o prefeito está atrasando o 12º a ser enviado para a Câmara, e eu vou explicar isso daqui com palavras mais fáceis para que os senhores entendam. A Câmara Municipal é o órgão do poder público que recebe o primeiro repasse, ou seja, assim que o dinheiro cai na conta do município, o município obrigatoriamente passa esse repasse de imediato para a Câmara, para manutenção dos trabalhos exercidos no colegiado, para o pagamento dos vereadores, das despesas ali da Câmara, para a coordenação do presidente ou da presidente, para que o trabalho do Legislativo possa continuar fluindo. Muito bem, a primeira vez na história, eu repito, nem na administração de Luciano Maciel, com as ressalvas que eu já ponderei e com todas as dificuldades que ele passou, tendo como presidenta a Dilma Rousseff e tendo como governador o Pilantrel, ele não atrasou em nenhum momento o repasse a ser feito para a Câmara. Por quê? Porque o prefeito incorre em crime de responsabilidade fiscal. Simples assim. Se tivéssemos uma Câmara atuante, o prefeito já teria motivos, razões de sobra para ser cassado por esse simples fato. A matemática é simples assim. E o que está ficando interessante é que cada palavra que eu falei no decorrer de todo esse tempo, ela vem se materializando com mais velocidade do que eu mesmo imaginei. As contas não estão fechando. O município está entrando em colapso. Não estou feliz com isso, porque o impacto virá para nós. Já estava chegando através de simples detalhes, como coisas mais complexas. O vereador Celso, nosso amigo Celcinho, questionou ali que se ele tiver a possibilidade, ele quer indicar a emenda dele para ser utilizada nas estradas. E o assessor jurídico, com toda a sua vasta experiência, junto ao procurador jurídico, disse a ele que tudo bem. Aí mostra a capacidade técnica de ambos, que não sabem patabina o que estão falando. Porque isso que eles falaram é mentira. Obrigatoriamente a lei é muito clara e os advogados não entendem, infelizmente, das leis. A lei obriga que o vereador indique 50% da emenda impositiva dele a ser destinado à saúde. Ou seja, se o vereador Celso e os demais vereadores terão 1,2%, que poderia ser 2%, então vamos colocar 1,2%. Aos olhos do contador do município, 40 milhões, nós estamos falando de R$480 mil a ser dividido pelos vereadores, para que estes possam indicar aonde eles querem que cada parte seja investida. Então, 480 mil dividido por 9 vereadores, eu não vou nem me ousar a fazer essa conta, senão daqui a pouco eu faço igual a Dilma. Mas acredito que deva dar em torno de 40 e poucos mil reais. E essa conta está errada mesmo. Agora que eu estou buscando aqui, o que daria seria algo em torno de 80 mil reais para cada vereador fazer a indicação. E a prefeitura está falando que é só 40. Bom, se é 40 que cada vereador terá a indicar, 20 mil dos 40 obrigatoriamente tem que ser destinado para a saúde. Ponto, acabou. Isso não é passivo de discussão. Mas 2 advogados que recebem um bom salário, um que se intitula o experiente, não tem conhecimento de um princípio básico, de uma lei básica na administração pública. Tem que ser aqui o analfabeto jurídico, porque eu sou analfabeto jurídico, eu sou não mais do que um curioso, uma pessoa esforçada que tenta entender um pouquinho para trazer essas informações para os senhores, haja vista a quantidade de inverdades que são entregadas por parte daqueles que são pagos com o salário, com os recursos advindos dos impostos que você e eu pagamos, e nós nos vemos obrigados a assistir aquele circo patético. Aí, quando eles argumentam de que fazem audiência pública e a população não participa, jogando o ônus para a população guapense, como se nós estivéssemos errados, dá para entender o porquê a população não participa. Se você vai e tenta argumentar, tem um salsicha louco, pitbull, defensor do prefeito, que não te deixa falar. Qualquer palavra que você ouse falar que critique ele, os amiguinhos dele, ou principalmente o chefe dele, ele basicamente te escurraça de lá. Isso aconteceu com o Dominguinhos, com o nosso amigo Dominguinhos. A outra pitbull raivosa defensora do prefeito escurraçou a Michele sem a menor justificativa, ou seja, tiranos, tupiniquins,
travestidos de representante público. Então, o que nós, meros mortais, faríamos ao adentrar naquele recinto para tentar contribuir com as nossas ideias? Burrice. Só se você tiver sangue de barata para ficar escutando essas pataquadas ditas pelo assessor jurídico da Câmara e endossada pelo procurador jurídico municipal. O resumo da ópera ele é muito simples. A nossa cidade está falida. O prefeito, no decorrer de 16 anos, quase de mandato, para ser mais específico, 14 anos e 11 meses, não construiu absolutamente nada, não mexeu na estrutura para saneamento básico, não teve um projeto para melhorias das nossas estradas, não desenvolveu projeto nenhum para melhorar a estrutura educacional, não desenvolveu projeto nenhum para melhorar a estrutura com relação à saúde. O que ele fez foi pegar a nossa cidade, fatiar em lotes, vendê-los através de entidades tais quais Santa Casa de Misericórdia, Casa da Divina Misericórdia, entre outras, inclusive tendo áreas doadas à Santa Casa e adquiridas pelos próprios parlamentares que fizeram a doação. E se isso não é ilegal, no mínimo imoral, porco imundo é. Se não é, eu não sei mais o que seria. Então, a equipe Nelson Lara, e eu digo equipe, mantendo a escala reduzida daqueles que o cercam no cerne da podridão de administração dele. Porque, obviamente, dentro da equipe dele existem aqueles que são a maioria, que são bons servidores, que se veem obrigados a engolir em seco as atrocidades, as aberrações cometidas pelo prefeito, endossada pelos patetas, porque precisam colocar sustento nos seus lares. É totalmente compreensível. Não precisa ficar citando nomes, mas eu vi diversos servidores serem massacrados. Eu vi um contador decente ser tirado do seu posto. Eu vi um chefe de fazenda, pai de família, honrado, ser demitido porque o insano do prefeito imaginou que ele tivesse dividido informações comigo. Eu vi pessoas competentes no controle interno sendo arrancadas de lá para que aquele cargo servisse como negociada com o ex-vereador, para colocar uma filha incompetente que não sabe a diferença de alhos com bugalhos para estar na controladoria interna do nosso município. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer. E eu espero que os senhores não continuem dando milho aos pombos. O que nós esperamos é que haja ação, e essa ação não precisa ser agora. Não precisamos agir de imediato, salvo algumas exceções, tais quais aquela que eu abordei ontem, com as emoções no último dos poucos fios de cabelo que eu tenho. Se nós não nos movimentarmos, o SAAI será entregue e nós sabemos como acontece o bom e velho lobby. Eu trabalhei com base salarial acerca da produtividade que eu tinha, ou seja, eu recebia comissão. Então eu ganhava o grosso do meu salário através do esforço do meu trabalho. Quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. O lobista não é diferente. Quanto mais ele negocia, quanto mais ele consegue estruturar negócios que possam ser viáveis, tanto para o poder público quanto para as empresas que participam desse negócio, obviamente ele ganha a sua parcela com isso. E infelizmente isso não é crime nem aqui no Brasil e nem no exterior, digamos, em países como os Estados Unidos da América. O lobby existe. Só que o lobby no Brasil, como colocaram inclusive os produtores de House of Cards, que é uma série que está na Netflix e eu indico para que os senhores assistam, que trata a respeito da podridão da política norte-americana, eles mesmos abordando tudo que existe mais podre na política norte-americana, os produtores de House of Cards disseram em seu Twitter: é impossível competir com o Brasil. Isso porque eles não conhecem o papel, porque se eles conhecessem e reduzissem a escala, aí sim eles veriam que aquela encenação criada, né, aquela obra teoricamente fictícia criada pelo mercado cinematográfico, eu não sei se é essa a maneira correta de colocar, porque hoje mudou muito essa questão aí com essas plataformas de streaming, eles veriam que aquilo é piada, é café pequeno perto daquilo que acontece aqui em Guapé.
numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, no interior, no coração do Brasil. Então hoje o que estamos vivenciando? Prefeitura promove um concurso e não chama aqueles que passaram no concurso. Concursados continuam ligando para Tiago Câmara. Tiago, olha, eu estou tentando, mas eu não consegui coletar todas as informações necessárias para poder abordar esse tema. E nem teria tempo hábil para estar denunciando ao Ministério Público, para esperar o Ministério Público ver se ele vai denunciar ou não a Justiça, para esperar ver se acontece alguma coisa. Não temos mais tempo para isso. O que foi feito está feito. Se alguém se movimentou lá atrás, isso pode dar certo agora. E eu garanto aos senhores que eu fiz, em inúmeras circunstâncias. Está público para quem quiser ver, pelo menos uma parcela daquilo que eu fiz. A outra, em breve, eu coloco a público para os senhores. Ademais, o que aconteceu? O prefeito fatiou a nossa cidade, entregou parte para a Biocep, a parte mais nobre, a picanha do nosso município. O prefeito foi lá e tirou, e trocou ela em troca de um corote de pinga vagabunda de péssima qualidade. E alguém com coragem denunciou aquilo, entrou em um processo judicial que já passa dos 14 anos. Mas graças a Deus ainda está sendo discutido. Porque senão o prefeito teria pego aquela área que pega aqui do fundo da minha casa até lá no Clube IP Campestre e teria trocado por um corote. Estou trazendo analogia, tá, pessoal? Porque aquela área foi vendida à época por cerca de R$280 mil. Ou seja, você poderíamos estar milionários se nós soubéssemos e tivéssemos tido a possibilidade de concorrer, de falar assim, não, eu também quero comprar essa área. Parem de maquiagem e direcionar ela para a Biocep, porque eu também tenho interesse. Hoje é uma área que vale os seus 30 milhões de reais, repito, 30 milhões de reais, que há pouco tempo atrás o prefeito enfiou, sabe-se lá onde, né? Por 200 e poucos mil reais. Bom, tirando aquilo, o campo de aviação, ele lá vai fatiando, ele vem fatiando ele como um bolo de quermesse de festa junina, aonde cada um vai lá e pega um pedaço e a hora que vê não sobrou nada. Graças a Deus, pelo menos entre todas as doações suspeitas que foram feitas lá, uma foi inteligente, que foi essa que foi, na verdade não foi nem doação, foi uma permuta feita entre o município e o tribunal, que dará a possibilidade para a construção de um fórum próximo ao polo esportivo, em contrapartida o município fica com a estrutura do fórum. Pelo menos foi essa a informação que chegou até mim. Tirando isso, foi lote do município doado para sobrinho de prefeito, lotes e mais lotes e mais lotes e mais lotes e mais lotes e sigo, doados à Santa Casa que não se reverteram a favor da população. O que nós vimos? Pessoas de Jacuí, pessoas de Pratápolis, utilizando a estrutura hospitalar do nosso município. Por quê? De quem era o interesse? Será que é crime eu dizer que eu imagino que o interesse é da secretária de saúde, que o interesse é do prefeito, de estar favorecendo os seus em detrimento aos nossos? Muito bem, aí eles fazem toda aquela encenação na Câmara Municipal, audiência pública, e eu era obrigado a ficar lá fingindo que eu não estou vendo nada, e escutar o doutor da sabedoria, da experiência, com as suas explanações risíveis, mentirosas, demagogas, para favorecer cada um dos senhores. Estejam atentos. Vamos retomar o controle. Fiquem com Deus.